No último vídeo eu comecei um estudo sobre oração e hoje nós vamos continuar. Tem muita coisa para a gente ver a respeito desse estudo. E é provável que ele se estenda até o final do ano. Lembrando que se você perder uma parte desse estudo, você vai perder muita coisa. Procure não perder nenhum dia desse estudo, porque quanto mais você aprender, mais forte vai ser a sua oração. No último vídeo nós vimos uma declaração de Jesus, onde ele disse que tudo que nós pedirmos em oração nós haveremos de receber, se nós crermos de fato. E nós vimos também que esse pedir não é mendigar bênção, mas sim determinar que aquilo que está escrito na Bíblia e que nos foi revelado como sendo o nosso direito venha se cumprir em nossa vida. Quando Jesus declarou que Ele é o único caminho para se chegar ao Pai, Ele estava ensinando que para a nossa oração chegar a Deus é preciso que ela passe por Ele, ou seja, que ela esteja de acordo com a sua palavra, fundamentada na Bíblia. A nossa oração, para que ela alcance o céu, ela precisa ser feita de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Quando nós formos orar, nós temos que deixar de lado esse costume religioso, essas coisas que a religião ensina, isso não serve para nada. Nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Temos que agir de acordo com o que a Bíblia ensina. Caso contrário, não seremos atendidos. E o que é que a Bíblia ensina? Que nós não temos só que ficar pedindo, mas sim falar com o nosso problema e ordenar que ele cesse de nos afligir. O Senhor Jesus afirmou que qualquer que disser a esse monte, preste atenção que ele disse qualquer, não tem que ser pastor, não tem que ser padre, não tem que ser papa, não tem que ser pai de santo, preto velho, não, nada disso. É qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, você mesmo pode falar ao seu problema e mandar que ele cesse, que ele saia de você. Agora, para isso, é preciso ter uma fé sólida. Antes de tudo, Jesus disse, tende fé em Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos edificamos na fé. É dessa forma que nós vamos estar preparados para expulsar o mal que se levantar contra nós. A pessoa que não se alimenta da palavra de Deus, aquela que não lê a Bíblia frequentemente, que não ouve a pregação da palavra, ela é uma pessoa fraca espiritualmente. Ela sempre vai depender de outra pessoa estar orando por ela. E muitas vezes nem isso resolve, porque ela não tem fé. Quando vem a luta, essa pessoa se desespera. Mas o que está edificado na palavra, essa pessoa não teme diante das ameaças. Se você estiver edificado na palavra de Deus, você não vai temer diante das ameaças do inimigo. Jesus falou que a casa edificada sobre a rocha, ela não é abalada por nada. Nenhum vento, nenhuma tempestade. Pode vir o que vier, essa casa não cai. Está escrito assim no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Se a nossa fé estiver alicerçada na rocha que é Jesus, todas as vezes que o diabo tentar colocar dúvida no nosso coração, ele vai quebrar a cara. Jamais ele vai conseguir nos fazer duvidar do Senhor. Jamais ele vai roubar o que queremos, porque quando ele tentar, nós usaremos a Escritura. Foi assim que Jesus também derrotou Satanás no deserto. Mateus e Lucas capítulo 4 diz que o diabo tentou fazer com que Jesus transformasse pedras em pães. E eu te pergunto, será que Jesus não podia fazer isso? Sim, podia, e ao mesmo tempo não podia. Por quê? Sim, porque ele tem poder, mas não por dois motivos. Primeiro, porque não era essa a vontade de Deus.
nós temos que ter esse entendimento, esse cuidado. Quando formos orar, nós temos que prestar atenção naquilo que nós vamos pedir. Jesus disse que nós podemos pedir qualquer coisa, mas claro que jamais nós devemos pedir aquilo que está contra a palavra de Deus. Se Jesus aceitasse a sugestão do diabo e transformasse aquelas pedras em pães, ele estaria se submetendo ao diabo. E além do mais, Deus criou pedra para ser pedra. Está ouvindo aí? Você que acha que pode se transformar, que é coisa normal? Pode não. Pedra é pedra. Homem é homem. Mulher é mulher. Mas então Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E depois disso, então, o inimigo levou ele para um alto de uma montanha e mostrou todos os reinos do mundo, dizendo que se o mestre o adorasse, aquilo tudo seria dele. Então, de novo, Jesus respondeu dizendo, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Satanás então colocou ele no pináculo do templo e disse, pula daqui para baixo. Outra vez Jesus disse para ele, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja que só com a palavra, só usando a palavra de Deus, aquilo que estava escrito, Jesus derrotou Satanás. Quebrou toda a armadilha dele, toda a fortaleza que ele tinha. Então, observe que contra o diabo, Jesus usou a mesma arma que nós temos hoje, que é a palavra de Deus. A palavra é tudo que nós precisamos para derrotar o diabo. Quando ele vier com alguma tentação, alguma dúvida, basta declarar para ele aquilo que está escrito. É assim que você vence. Se a Escritura estiver enraizada no nosso coração, então nós estaremos preparados para qualquer ataque do inimigo. E ele jamais vai nos derrotar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, para cada situação, procurar saber qual é a vontade de Deus. Qual a direção as Sagradas Escrituras me dá a respeito desse ou daquele assunto. Eu preciso saber exatamente o que a Bíblia diz a respeito de cada coisa, que é para não correr o risco de agir fora da vontade de Deus. Se as Escrituras não prometem aquilo que você está buscando, então orar vai ser perda de tempo, não ore por aquilo. Procure na Escritura o que é o seu direito em Cristo, o que é que Deus quer para você. Então aí sim, reivindique o seu direito e você vai receber. Não devemos querer nada oposto à palavra de Deus. Por outro lado, se nós intercedermos por coisas que foram prometidas na Bíblia, nós vamos obter o sucesso total, a confiança de que nós seremos atendidos. Não permita jamais que o diabo semeie dúvida no seu coração. A dúvida vem quando você não está seguro da palavra de Deus. Quando você tem certeza que aquilo que você vai pedir é seu direito, não resta dúvida. Você não tem dúvida, você não duvida. Então você vai diante de Deus com fé e você recebe. Se a Bíblia diz que é. Se Deus disse que Ele fará, Ele fará. Então, atente para isso. Tudo que tiver declarado na Bíblia, creia, porque sem fé não adianta orar. Ter fé, preste atenção, tem gente que diz que tem fé, mas não entende a coisa. Ter fé não é só você acreditar que Deus pode tudo, não. Ter fé é você ter certeza de que Ele não só pode, como Ele quer te atender e resolver o seu problema. Mas como é que eu tenho essa certeza? Quando eu estou alicerçado na palavra. Quando eu estou revestido da palavra dele. Aquilo que ele falou é a garantia. Um erro que muitas pessoas cometem é orar sem saber o que é a vontade de Deus. Orar sem se fortalecer na fé. Porque a palavra de Deus é o que produz a fé. Está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando não temos conhecimento bíblico, não sabemos a respeito do que vamos orar. E nós acabamos fazendo uma oração sem fé.
sem ter confiança, sem ter certeza de que nós vamos receber aquilo que estamos pedindo. Essa oração é perdida. Você está pedindo uma coisa que você tem uma esperança de receber, mas você não tem certeza. Então é oração perdida. Preste atenção no que diz 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Está escrito assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O que está dizendo aqui? Diz que se eu pedir algo de acordo com a vontade de Deus, ele me ouve. Então quer dizer que eu devo orar e dizer, bom, se for da sua vontade, o Senhor me dá? Não. Eu tenho que saber qual é a vontade do Pai antes de orar. Que é para eu pedir de acordo com a vontade dele. Porque João disse, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo quanto pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Entendeu? No que é que eu posso confiar que eu vou receber? Naquilo que eu pedir de acordo com a vontade de Deus. E quando é que eu sei que o que eu vou pedir está de acordo com a vontade de Deus? Quando eu leio a Bíblia. É ela que me revela a vontade do Pai. Sem conhecer as Sagradas Escrituras, não tem como conhecer a vontade de Deus, porque é pelas Escrituras que Deus fala conosco. É por isso que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Quando eu dou ouvidos à palavra de Deus, aquilo que Deus fala no meu coração, eu entendo qual é a vontade dele, o que é que ele preparou para mim, o que é que ele quer me dar para que eu seja bem-sucedido. Aquilo ali é a certeza de que eu posso pedir e vou receber, porque eu estou pedindo de acordo com a vontade dele. Quer aprender a orar de modo eficiente? Dedique-se, então, a ler a Bíblia. Dedique-se em ouvir a pregação da palavra, porque só assim você vai aprender quais são os seus direitos em Cristo. Só conhecendo as Escrituras é que você vai conhecer a vontade de Deus. E quando se ora de acordo com a sua vontade, o que é que acontece? Vamos ver de novo o que diz João. Ele diz assim, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se nós sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, porque se estamos pedindo de acordo com a vontade, ele ouve em tudo. E se nós sabemos que ele ouve em tudo, nós sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Jesus, quando ensinava os discípulos a orar, ele disse que não é preciso ficar repetindo, porque o Pai Celestial sabe de tudo que nós necessitamos antes mesmo de lhe pedirmos. E mais, Jesus disse ainda, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre a porta. Isso significa que, embora Deus conheça as nossas necessidades, Ele conhece todas, Ele quer que nós a levemos a Ele. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós colocamos em ação a nossa fé. Só que Deus, Ele não nos deu a fé para nós ficarmos passivos, esperando que aconteça o que desejamos. Não. Tem pessoa que, não, eu tenho fé que Deus vai me ajudar, mas ela não faz nada, ela não toma atitude. Ela fica passiva, esperando que aconteça alguma coisa. Não é assim. O Senhor Jesus ensinou que a nossa fé ela tem que ser uma fé ativa. Ele disse o seguinte, vamos ler de novo, Marcos 11, 23, 24, que é para você não se esquecer. Está escrito assim, porque em verdade vos digo, disse Jesus, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.
Por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Na Bíblia Almeida, revista e atualizada, esse versículo diz: crede que recebestes e tê-lo-eis. E eu gosto mais dessa última versão, porque recebereis é tempo futuro. O Senhor não precisa de me fazer esperar pela bênção. Deus tem bênção para mim hoje, agora. Diz a Escritura que a fé, ela traz à existência as coisas que ainda não existem, porque Deus chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Então, quando eu oro e creio que eu recebi, não que ainda vou receber, mas que eu já recebi, e se os meus olhos naturais ainda não podem ver, ainda não podem constatar a bênção que eu recebi, eu permaneço firme, na certeza de que, se eu pedir de acordo com a sua vontade, Ele me ouviu. Se Ele me ouviu, também Ele me concedeu o que eu pedi. Foi isso que João disse. Esta é a confiança que nós temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo quanto pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. É assim que funciona. É preciso crer. Nem sempre nós vamos ver de imediato o milagre acontecer. Não nos é possível ver o que acontece na dimensão espiritual. E é no mundo espiritual que a bênção acontece. Está escrito que o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vou repetir. Está escrito que o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não que Ele ainda vai nos abençoar, mas diz que Ele nos abençoou. Já nos abençoou. As nossas necessidades foram supridas em Cristo Jesus. Nem sempre nós vamos constatar a bênção de imediato. Muitas vezes, as evidências vão dizer o contrário. Os nossos olhos físicos, naturais, muitas vezes vão atestar que nada aconteceu. Mas quando isso ocorrer, lembre-se que a Escritura diz que nós não devemos nos pautar por aquilo que os nossos olhos veem, mas sim pelo que diz a palavra de Deus. Porque nós andamos por fé e não por vista. Quando já havia 4 dias que Lázaro estava morto, Jesus mandou que tirasse a pedra que cobria o túmulo. A Marta, irmã do defunto, ela disse para o mestre: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus insistiu: tirem a pedra. Tiraram a pedra. E Jesus então mandou Lázaro sair para fora e ele saiu. Imagina a cara de Marta, quando ela viu seu irmão, que já havia morrido há 4 dias, sair andando lá de dentro. Eu imagino que ela tenha ficado muito assustada e ao mesmo tempo feliz. E Jesus então disse para Marta: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? É dessa forma, meu irmão. É preciso crer, tem que confiar. Veja o caso de Abraão. Velho, com quase 100 anos, a sua mulher com quase 90, e ainda por cima era estéril. Deus disse para Abraão: não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de muitas nações eu te constituí. Então observe que Deus não falou que ia fazer dele pai de muitas nações, mas disse: por pai de muitas nações te constituí. Quer dizer, eu já te fiz pai de muitas nações. Como se já tivesse feito dele pai de muitos filhos. Só que até então, aquilo não havia acontecido. Se Abrão fosse levar em conta a sua idade, a idade de Sara, sua mulher, e a condição dela, porque ela era estéril e seria uma coisa impossível de acontecer, mas não, Abrão creu em Deus. E diz que ele não enfraqueceu na fé e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque já era de quase 100 anos.
e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, sua mulher. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o Deus que tinha prometido também era poderoso para fazer. Pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Meu querido, observe que para o povo hebreu, todo nome tinha um significado. Eles não colocavam nome sem significado, não. Todo nome tinha uma razão de ser. O nome Abrão, que era o nome de Abraão, depois passou a Abraão, o nome dele era Abrão, significa pai ilustre, pai exaltado, elevado. Abraão significa pai de muitos povos. Imagine, e Deus falou para ele, seu nome não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão. Quer dizer, você não vai ser mais um pai exaltado, mas vai ser um pai de muitos filhos. Então, imagine o quanto o povo deve ter zombado dele quando eles perguntavam o nome dele e ele respondia, é Abraão, que quer dizer pai de muitos filhos, sendo que ele não tinha filhos. Ele tinha um filho com a escrava, mas não tinha nenhum filho legítimo com a mulher dele. Talvez perguntassem para ele, onde é que estão os teus muitos filhos? Seu nome não é Abraão, pai de muitos filhos? Cadê os seus muitos filhos? Não é assim? Não é assim que os incrédulos fazem? Se alguma pessoa está passando por algum problema e alguém fica sabendo que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, eles logo vão falar, mas cadê o Deus que essa pessoa diz que crê? Não é assim? Os incrédulos não perdem uma oportunidade para zombar, para blasfemar. Mas a pessoa que é de Deus, ela permanece firme, confessando o que diz a Escritura. Se o doente confiar em Deus e começar a confessar o que diz a Escritura Sagrada, que ele já foi curado pelas feridas de Jesus, que ele já foi sarado, e ainda que o seu corpo esteja sofrendo com os sintomas, ainda que os exames médicos atestem o contrário, ainda que as pessoas ao seu redor digam que ele está doente, ele vai ficar são dentro de pouco tempo, porque a incredulidade dos outros não pode de modo algum anular a fidelidade de Deus. Isso não ocorre de maneira alguma. Sempre seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. A pessoa que confessar que não está curada, ela é mentirosa. A palavra de Deus ensina que o Senhor não mente. A Bíblia garante que Deus é verdadeiro e que todo homem é mentiroso. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que confiar no que diz a Bíblia. Para quê? Para que seja justificado nas suas palavras e para que venças quando fores julgado. Na hora que o diabo for pedir permissão para tocar em você, como ele fez com Jó, ele não vai ter essa permissão. Na hora que você entrar diante de Deus para que a sua causa seja julgada, você será justificado diante dele, porque você não abriu mão da palavra que ele falou no seu coração. Tudo que você tem que fazer é pedir, é determinar a bênção e crer que recebeu. Porque Mateus 7, versículo 7 e 8 diz que aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre a porta. E o Senhor disse, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Agora eu quero orar com você. E você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu. Feche os olhos então e fale com Deus. Pai, em nome de Jesus nós entramos na tua presença santa. E meu Deus, não há como essa situação não se resolver. Não há como o problema dessa pessoa não cair por terra. Porque o Senhor disse que tudo quanto pedirmos, crendo, receberemos. Se crermos que recebemos, recebemos. Pai, em nome de Jesus, eu paraliso agora
toda a obra do inimigo na vida desta pessoa que ora comigo. Do alto da cabeça à planta dos pés. Onde houver um espírito maligno, causando dor, causando caroços, causando enfermidade, causando infecção, inflamação, ou qualquer outro mal, eu amarro em nome de Jesus. E eu ordeno, saia daí, vá embora e não volte mais. Meu Deus, o problema dessa pessoa se resolveu. No mundo espiritual está decidido, está decretado a vitória. E eu decreto a bênção em nome de Jesus. Obrigado.